Todos acharam, amém? Livro do profeta Isaías, profeta messiânico, capítulo de número 9, a partir do versículo 1, diz assim: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentais. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da tua carga, e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto revolvido em sangue, serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém, irmãos? Podem sentar com a graça de Deus. Espírito de Deus, abre o teu coração e faça da minha língua como a pena de um destro escritor, para trazer a mensagem que o eterno nosso Deus deseja nessa noite. Amados, nós estamos, como falamos na contrição, nessa data, lembrando, ou pelo menos devendo lembrar, do nascimento do Messias, do Cristo. E é interessante, né? Como muitos comemoram essa data, mas rejeitam a mensagem que essa data traz. E geralmente é a foto toda esquisita, toda promíscua, e lá escrito Feliz Natal. As casas cheias de pessoas bebendo e as igrejas vazias. Por quê? Porque a preocupação não é em viver com o aniversariante do dia, muito pelo contrário. A preocupação é continuar levando a sua própria vida. Vitor, eu não vim aqui nessa noite para ouvir as tuas considerações e a tua crítica, que não são poucas. A forma como as pessoas vivem o Natal. Só que, amados, isso não é apenas uma crítica, é uma constatação da realidade. As pessoas vivem o Natal dessa forma porque é a forma que elas encontraram para ter um escape da realidade. Ou você tem um familiar assim, ou você é assim, ou você conhece alguém que é assim, que simplesmente tem toda uma preparação quase que mística para poder viver o momento do Natal. Tem toda uma expectativa para poder ali comprar os alimentos, para poder escolher o lugar, para saber se vai viajar, para saber se vai alugar um espaço para reunir ali 10, 15, 20, 30, 50 pessoas, para ser aquela coisa onde vão virar a noite e, sabe, vão entrar em êxtase ali. Você deve conhecer alguém assim. Se essa pessoa não for você. Aí eles compram milhares de bebidas. Aqueles que não têm o menor pudor vão vivendo em prostituição ali naquele contexto.
Mas sabe por quê? As pessoas fazem isso. É muito simples. Elas encontraram nisso uma mentira, que é uma espécie de esperança e libertação por todo o mal que os assola. Ou você acha que simplesmente um homem, uma mulher acordou um dia e falou assim: olha, a partir de agora eu vou me prostituir. Eu vou ter relação sexual com todo mundo. Eu vou, a partir de agora, viver na prostituição. Eu vou viver na bebedeira. Eu vou viver em meio às drogas. Você acha que alguém acordou e de uma hora para outra fez isso? Não. Lhes foi apresentado uma solução. Lhe foi dado ali um escape. E esse escape são pecados. São outras coisas. Mas por que a gente precisa de um escape, irmão? Por que a gente precisa de uma solução para a nossa vida? Eu estou muito bem, viu? Eu tenho dinheiro, eu trabalho, eu tenho minha família, eu tenho comida em casa. Eu estou tranquilo. Eu estou vivendo bem a minha vida, eu não preciso de um escape. Tem certeza? O texto está dizendo sobre um conflito e os problemas que algumas regiões tinham. E o profeta vai dizer que esses conflitos eram andar em trevas. E a palavra vai dizer no capítulo 9 de Isaías, no versículo 2, e o povo que andava em trevas. No Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 4, lá pelo verso 15, 16, 17, quando o apóstolo ele vai escrever sobre essa passagem, falando que essa passagem se cumpriu ali, ele vai falar assim: e o povo que estava assentado em trevas, o andando, e o assentado tem as suas semelhanças. A pessoa, ela não caiu em trevas, irmão Everaldo. A pessoa, ela não simplesmente tropeçou, ela está vivendo um cotidiano nas trevas de forma voluntária, de forma consciente. Em que sentido? Ela decidiu por seguir aquele caminho. Ou a pessoa que está sentada, minha irmã, ela está acomodada nas trevas. Ela está acomodada na vida que ela está vivendo, porque ela não encontra mais solução. Isso que as trevas são. As trevas não são apenas tudo escuro, aonde pode aparecer um facho de luz, pode passar alguém com alguma coisa. Não, as trevas é quando você fecha o olho e você vê absolutamente nada. Isso são trevas. Você não consegue ter perspectiva de vida, você não consegue encontrar uma solução para a tua vida, você não consegue ter um pingo de esperança. Então aquilo que lhe é apresentado se torna a tua vida. Ao povo que estava andando, o povo que estava assentado nas trevas. Aí vem Cristo, aí vem o Messias para mudar esse quadro. O quadro da angústia que eu e você vivemos pelo pecado. O quadro de aflição, que quando o pecado ele chega até nós, ele vem para nos destruir. A pessoa que é viciada em mentira, a pessoa que é viciada em roubar, a pessoa que é viciada em difamar, a pessoa que hoje casa com um, amanhã divorcia, casa com outro, divorcia, ela é viciada na separação, ela não conclui, e ela não persiste naquilo que ela se propôs a viver, ela não tem palavra. A pessoa que sofre angústia por conflitos familiares, queridos, são muitos. São muitas as vidas, as almas que têm problema dentro de casa. Eu não estou falando de uma discussão ou outra. Eu não estou falando de uma cara feia ou outra, eu estou falando de viver um inferno dentro de casa. Não é ruim? Às vezes você está trabalhando, aí o teu chefe pega no teu pé, ou é um mês é um período ali do mês que você tem que fechar, bater meta. Você está naquela correria trabalhando muito,
Tem gente que prefere viver a aflição e a cobrança do trabalho. Tem gente que prefere trabalhar até mais tarde, não por causa de hora extra, mas porque não quer voltar para casa. Por quê? Porque vai chegar lá e vai ter uma guerra. Vai ter um conflito. O lugar que era para ser cheio de paz é cheio de guerra, é cheio de aflição, é cheio de angústia, é cheio de briga, é cheio de ódio. A angústia pelo governo. A população hoje está desesperada, a dólar batendo a R$6, R$6,30, se eu não me engano. Está nas alturas. As pessoas não sabem o que vai acontecer em janeiro. Café chegando a 40% a mais do que é hoje. Os preços estão chegando a 50%, 70%, 100% a mais do que estava no meio, não no início, no meio do ano. A gente vai ficando aflito. O que vai acontecer? O meu filho, a minha filha, eu estou desempregado, a minha vida está acabada. É angústia. O povo que andava em trevas, o povo que estava sentado em trevas, angústia pela doença, angústia pela morte. Queridos, quantas são as vezes que algum irmão, algum parente recebe aquela notícia: fulano está com câncer, fulano está com diabetes, fulano tem um tumor, fulano está com os dias contados, tem alguns meses, alguns anos. Quantas são as vezes? A esperança parece que vai acabando, vai acabando, vai acabando. Só que o povo que estava sentado em trevas, vai estar relatado no texto, ele viu uma grande luz. E o povo que habitava na região, perceba, habitava, não é estava, tinha sua vida ali, amém? O povo que habitava na região da sombra e da morte, a luz raiou. É nesse momento, a gente estando em trevas, vendo tudo destruindo, a esperança acabando, a nossa vida ruindo, aí a gente começa a correr, aí a gente vai para um monte de religião, a gente vai invocar um monte de espírito, e os espíritos vão se materializando, dizendo que aquilo tudo é solução, e a gente vai numa igreja, aí entra lá, tu tá oprimido, tu está precisando de libertação, tu está precisando de solução para a tua vida, pega um envelope e coloca o dinheiro aqui. Tu está precisando de solução porque tu não dizima, é porque tu não oferta. Eles pegam a tua fé e o teu desespero para ainda arrancar dinheiro de você. É como se eles falassem assim, Márcio: Jesus é o caminho, a igreja é o pedágio, né? Querendo cobrar pelo milagre, querendo cobrar para solução para a tua vida, meu irmão. Não é assim. O povo estava lá destruído, o povo estava lá em trevas, o povo estava lá morrendo. O que aconteceu, meu amado? Sabe o que isso está simbolizando? E o que o profeta está profetizando? A nação de Israel estava perdida. A nação de Israel estava oprimida. Imagina, uma nação inteira foi subjugada por outra nação. Eles perderam a liberdade. Eles estavam em opressão. Eles estavam habitando na região da sombra e da morte. Eles estavam sem uma solução e uma perspectiva de vida. Até que uma mulher concebe, tem um bebê, o seu marido olha e fala: não, eu tenho que deixá-la, olha o que está acontecendo aqui, eu tenho que ir embora. Aí o Senhor se revela a ele através do anjo e fala: o que dela gerado é concebido pelo Espírito Santo. Aí ele fala: glória a Deus, eu vou criar, eu vou cuidar, e esse menino que nasce é o menino rei, é o Senhor dos senhores, é Jesus Cristo.
Cristo, o dono de tudo. E esse mesmo Jesus, caminhando em meio aos povos, ele vai encontrar pessoas aflitas, ele vai encontrar pessoas angustiadas, pessoas com conflitos internos, pessoas que não encontravam mais solução, pessoas que hoje eu e você recomendamos, vá para o psicólogo. Pessoas que eu e você, eu não estou falando contra o psicólogo, eu seria um hipócrita se falasse contra, porque eu mesmo já fui. Só que tem questão que o psicólogo resolve, mas tem questão que não. Tem questão que é uma prisão na mente tão grande, é uma prisão no teu coração tão grande, que não vai ter médico nenhum que vai resolver que não seja Jesus. Vai ter uma aflição tão grande que somente uma intervenção da parte dele. E quantos Jesus não encontrou que traziam essa solução, que precisavam dessa solução? Pessoas que estavam afundadas em pecado. Você lembra? O fariseu leva Jesus para jantar. Está lá em Lucas, capítulo 7. Ele leva Jesus para jantar. E ele recebe Jesus ali, bota a comida na mesa e começa a conversar com ele. Na versão Vitor e atualizada, está ali na resenha com Jesus, né? Está ali conversando com Jesus. Aí vem uma mulher da vida, que era imoral. Uma mulher que vivia longe dos caminhos de Deus, mas encontrou nele solução. Vem diante dele, se prostra diante dele e começa a lavar os pés. A outra, que foi pega em pleno ato de adultério, ela estava a ponto de ser morta. Jesus chega diante dela como último fio de esperança, amados irmãos, e mostra para ela que o mundo poderia condená-la, mas em Cristo teria esperança, em Cristo teria perdão, porque ela estava habitando em trevas, mas a luz raiou, a luz chegou até ela, havia um fio de esperança, e esse fio era Jesus, era o Cristo, era o Filho de Deus, era o Messias. O governo está sobre os seus ombros. Conflitos familiares, crises políticas, tudo isso é nada perante Ele. Ele pode restaurar a família, Ele pode restaurar o interior, Ele pode te dar sabedoria para viver num governo opressor, num governo falido. Ele pode te sustentar, porque Ele é Jeová Jireh, aquele que provê. E acima disso, amado, teve um inimigo que até os dias dele era imbatível. Um medo que todo ser humano tem, pelo menos se passar por ele uma vez na vida, a gente passa a ter muito medo desse momento que se chama morte. Ao terceiro dia, depois de morto, Ele ressuscitou, mostrando para a morte: eu sou maior do que você. Eu tenho autoridade sobre a vida e a morte. Isso cumprindo Isaías 53. Quem deu crédito a essa pregação? Ou a minha pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo perante Ele como um renovo, como raiz de uma terra seca. Não tinha nele beleza e não tinha formosura. Não víamos nele uma beleza para que o desejássemos, mas ele foi transpassado. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. E o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras, eu e você, toda a igreja do Senhor, fomos sarados.
nós fomos sarados, nós encontramos nele a cura, nós encontramos nele a vida, mesmo em meio à morte. O menino que é rei, o maravilhoso conselheiro, todo o conselho que você precisa vem de Cristo. Todo o conselho do maravilhoso conselheiro é confiável, por isso é um conselho maravilhoso. Ele é Deus forte, porque a sua divindade não pode ser desafiada. Ninguém fica de pé diante dele, irmão. Está crescendo um movimento, ou cresceu e deu uma estagnada, um movimento onde as pessoas, a igreja, estava desacreditando da existência do diabo e dos seus demônios. Estranho, né? Nas palavras de Charles Spurgeon, é estranho como não acreditem na existência do seu próprio Senhor. Ironizando, né? O diabo existe, e ele se porta como um outro Deus. Não existe deuses. Paulo fala que os outros deuses são demônios. Não existe outros deuses. Cultuar outros deuses é cultuar a demônios. Só existe um Deus verdadeiro. O nome dele é Jesus. É Ele. Diante dele, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos vão se render diante dele, porque ele é Deus forte. Nada pode impedi-lo, nada pode detê-lo. Ele é Pai da eternidade. Você foi abandonado pelo teu pai, pela tua mãe? Você conhece alguém que já foi? Sabe a dor que é isso? Mas ainda que a tua mãe de leite te abandone, o Senhor jamais te abandonará. Sabe por que Ele é Pai da eternidade? Sabe por que Ele é Pai eterno? Porque nós, como igreja, somos irmãos. E a paternidade dele não acaba, ela é única, ela é vitalícia. Nós éramos do mundo, éramos estranhos à graça, mas Cristo morreu por nós, então nós nos tornamos, Ele é o herdeiro de Deus e nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus, somos todos irmãos. Se no mundo eu não tinha família, aqui eu encontro a família. Se no mundo você vivia em guerra, se no mundo teu coração estava em conflito, se no mundo você não tinha um pingo de paz, eu te apresento hoje o governador de toda a história. Ele é o príncipe da paz. A paz que excede todo e qualquer entendimento está em Jesus. A paz que você precisa está nele e apenas nele. Isso é o Natal. Natal é o nascimento do Filho de Deus, trazendo libertação de toda a opressão, quebrando o jugo que nos aprisiona. Em Cristo vivemos o que nascemos para viver, a glória de Deus. O governo está sobre o ombro deste menino. Reis, governos, países tentaram exterminá-lo, mas não foi possível. Porque o versículo 7 do capítulo 9 de Isaías diz assim: do aumento deste principado, ou seja, desse governo, o governo de Cristo, e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Essa palavra não pode ser quebrada. Ele é fiel para cumprir exatamente o que ele está falando. Do aumento do governo e da paz não haverá fim. Mas o mundo está em guerra, mas na igreja verdadeira tem paz. Na igreja verdadeira tem o governo de Cristo. Na igreja verdadeira tem a cura, tem o milagre, tem a esperança, tem a transformação, tem a solução para a minha e para a tua vida.
nele nós temos. Ele firma e fortifica com justiça e com juízo. Amém, igreja?